Setembro completou uma década do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, o maior desastre ambiental da história do Brasil. 10 anos depois, ainda há processos em curso, indenizações pendentes e discussões sobre o modelo da mineração aqui no Brasil. E para entender o que foi que mudou de lá para cá e o que ainda falta avançar, eu vou conversar agora com o advogado e mestre em Direito Ambiental, Lucas Azevedo de Lima. Lucas, primeiramente um ótimo dia para você e obrigado por receber a gente, por falar com a gente aqui na 98 News. Guilherme, ouvintes, muito bom dia. Eu agradeço imensamente o convite. Hoje completa 10 anos, então estamos à disposição para debater sobre esse assunto importante na história da sociedade brasileira. Doutor, hoje inclusive acontece, né, na frente da Assembleia, manifestações de atingidos por conta dessa desse trágico deslizamento que aconteceu, desse rompimento da barragem de Fundão em Mariana 10 anos atrás. De lá para cá, nesses 10 anos, quais foram as principais mudanças que aconteceram na legislação ambiental e também de segurança de barragens? O que foi que mudou? Mudou de fato alguma coisa? Então, Guilherme, na prática o que houve foi uma mobilização da comunidade jurídica como um todo, até do próprio parlamento, e instituir mecanismos de uma proteção maior na política nacional de barragem. Então, isso impactou, por exemplo, em algumas mudanças na Lei 12.334, que regula essa questão. Os critérios de fiscalização e licenciamento tiveram também um aperfeiçoamento em suas técnicas, através da Lei 14.066. O próprio órgão a Agência Nacional de Mineração passou a ter uma autonomia maior no sentido de fiscalizar, então foram adotadas algumas providências no sentido de trazer uma maior segurança. Isso, entretanto, não foi suficiente, tanto é assim que 3 anos depois aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. Mas o que a gente tem visto, e aí a gente tem que ser justo, é cada vez mais um rigor maior nessas técnicas de fiscalização ao longo do tempo, no sentido de evitar, por exemplo, esse modelo de barragem montante ele está excluído do nosso cenário justamente depois do acontecido em Mariana. Entendi. E o processo, doutor, que antes tramitava na Justiça Estadual, ele passa agora para uma esfera estadual. O que foi que motivou essa mudança ao longo do processo? E na prática, até para o ouvinte entender, o que é que muda quando algo desse tamanho, dessa magnitude, é julgado na Justiça Federal, na esfera federal ou na estadual? O que é que muda na prática? Então, como é que funciona o nosso sistema jurídico? Quando se trata de interesse direto da União ou dos órgãos da União, a Justiça Federal é o órgão competente para proceder a esse julgamento. Quando se trata de municípios e estados, isso fica distrito à Justiça Estadual. Qual que é o problema? Ao haver essa fragmentação, essa separação, muitas vezes pode gerar decisões conflitantes, pode gerar atraso. A própria negociação conjunta para possíveis acordos ela acaba ficando fracionada. Na prática, isso na realidade só muda o procedimento. Tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual têm seus mecanismos de julgamento, são órgãos competentes para poder atender. É só o perfil do demandante que muda em relação a qual órgão que vai decidir sobre uma determinada questão. Muitas vezes tem a sua percepção errada. A Justiça Federal é melhor que a estadual. Isso não existe. São apenas órgãos distintos, com atribuições distintas, conforme a natureza daquele que está demandando, está recorrendo ao Poder Judiciário. Na prática, então, né, muita gente às vezes até falar, mas agora que foi para a Justiça Federal pode caminhar melhor, pode tramitar melhor, mas na prática não tem uma maior rigidez, uma diferença, uma melhoria, é só como você disse, né, diferentes órgãos julgando por conta de uma diferença no processo, né? Perfeito, Guilherme, eu interpreto dessa mesma forma. Mas a ideia muitas vezes de órgãos federais ter uma qualidade mais efetiva, isso é uma percepção muitas vezes trazida de quem está um pouco distante da realidade. Tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal, ela tem que cumprir o seu papel, né? Isso não quer dizer que ao tramitar na Justiça Federal isso vai ser mais rápido, as indenizações vão ser maiores, não há nenhuma segurança, nenhuma percepção efetiva de que vai ser dessa forma. O que muda na prática é só o procedimento, né? Quem são os juízes que vão julgar, qual que é o órgão competente, mas não há aí uma mudança, vamos dizer assim, de avanço, ou de evolução, ou de melhoria, por ser um órgão federal ou ser uma justiça estadual. Doutor, há também hoje uma ação em curso na Justiça de Londres contra a BHP
Billington, inclusive que foi motivo de polêmica na questão do Acordo de Mariana, propriamente dito, por essa ação correr fora do país. Algumas cidades preferiram esperar essa decisão que ocorre em Londres. E por que esse processo corre fora do país? E qual que é o impacto desse processo para as vítimas brasileiras? Ou hoje já tem meio que uma unanimidade de esperar que a justiça brasileira resolva toda essa questão? Ainda há cidades com esse processo esperando esse resultado? E qual que é a diferença do que acontece aqui no Brasil? Então, Guilherme, essa é uma questão delicada, porque aí eu vou dar uma opinião até muito sincera. Esse ajuizamento, essa propositura dessa ação na justiça inglesa, isso para mim reflete muito o descrédito do jurisdicionado, ou seja, da sociedade, com a justiça brasileira. Por que essas pessoas físicas, esses entes públicos, municípios, resolveram recorrer à justiça exterior? Porque eles tinham a impressão de que a justiça exterior seria mais célere e as indenizações, a reparação ela teria um respaldo muito maior lá fora do que no Brasil. Então, na realidade, foi uma opção. Eles entenderam, ó, é melhor, vamos conseguir um resultado mais efetivo se a gente propor essa ação em Londres. O ministro Flávio Dino, ele deu uma decisão recente no sentido de que os municípios não têm autonomia para litigar fora do Brasil, sendo que essas decisões não sejam homologadas pela justiça brasileira. Quem representa o Brasil na justiça exterior é a União. E aí essa decisão limita, inclusive, os efeitos de um possível êxito na justiça brasileira dessa ação na Inglaterra. O sentimento que traduz é a percepção de que lá fora todos esses envolvidos acreditam com firmeza que a justiça lá fora é mais efetiva, mas aqui eu faço uma ressalva. Não há nenhum sinal nesse sentido. O maior programa indenizatório da história do Poder Judiciário foi firmado aqui no Brasil, homologado pelo STF, em mais de 170 bilhões de reais. Essa ação que transcorre na Inglaterra, em Londres, até o presente momento não teve qualquer decisão. É uma mera expectativa e não há indicativo, até o momento, de qualquer êxito, de qualquer valor que possa garantir que lá fora os interesses estarão melhor assistidos do que aqui. Bom, o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, liberando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos e devastando comunidades como Bento Rodrigues, em Mariana. O desastre deixou 19 mortos, contaminou o Rio Doce e afetou 41 municípios entre Minas Gerais e Espírito Santo.